Antes, pelo contrário, cruzou hoje as opiniões de Garcia Pereira e Bagão Félix. Muito boa noite aos dois. Garcia Pereira quer falar sobre o tema do momento, ou seja, o estado da justiça, da investigação criminal, do Ministério Público e do Procurador-Geral da República. Boa noite. Estamos hoje a viver no nosso país, creio, uma situação extremamente grave em que o poder político mostra não ter força para pôr cobro àquilo que se está a passar hoje na Justiça e mostra também a necessidade de que a mesma Justiça seja revista de alto a baixo e de uma forma absolutamente firme. E eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer com toda a clareza é que nós temos hoje uma Justiça, em particular a Justiça Criminal, que é em larga medida uma Justiça de opereta, em que a maioria dos cidadãos não confia, e é preciso dizer isto também com toda a clareza, que aquilo que se passa no interior da Justiça, em particular da Justiça Criminal, tem um nome, e esse nome é corrupção. É certo que a maioria das pessoas pensa que corrupção só existe quando alguém recebe uns dinheiros para fazer isto ou aquilo outro. Mas a verdade é que se alguém é titular de um processo que se encontra em segredo de justiça e tem o dever funcional de guardar esse processo e os elementos e os dados que se contém nesse processo, e a troco de uma qualquer vantagem, seja ela promocional, mediática ou outra, disponibiliza esses dados para acabarem a ser publicados num jornal qualquer, isso chama-se corrupção. Segundo aspecto, com o Ministério Público que nós hoje temos, que é uma estrutura do Estado, mas que é dirigida efetivamente na prática por essa coisa espúria chamada Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, nós temos uma cabeça do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, que não manda nada, que está completamente isolado e que está impossibilitado de tomar quaisquer medidas que se exigiriam à direção de uma magistratura hierarquizada como é o Ministério Público. Eu acho que vale a pena falarmos um pouco sobre, recordarmos aqui o caso Freeport. O Freeport leva 5 anos. Apareceu com grandes parangonas nos jornais a quando de umas eleições passadas. Passaram-se essas eleições, o caso Freeport jazeu em banho-maria durante 4 anos. Voltou outra vez às grandes parangonas dos jornais a quando das últimas eleições. Realizaram-se essas eleições. Voltou outra vez ao manto diáfano do silêncio. Neste momento está-se à espera de quê? De que quando Sócrates cair e houver eleições, provavelmente em 2011, o caso Freeport volta outra vez às primeiras parangonas dos jornais. Isto é absolutamente inaceitável no Estado de Direito. Por outro lado, é preciso dizer que 5 anos é de todo inadmissível. Quer dizer, nós podemos estar perante o caso mais complexo do mundo, mas nada justifica que uma investigação destas possa levar 5 anos ou mais. Mas toda a justiça está assim, o processo de Casa Pia, o julgamento já... Sim, e esse também nos permite exatamente o mesmo tipo de reflexões. Quer dizer... Então uma denegação de justiça sucessiva. Sim, e há uma utilização, o que este processo também mostra, é que há dados e elementos que estão em segredo de justiça, isto é, sob a direção funcional do Ministério Público, que só vêm a público em doses absolutamente calculadas, em momentos cirurgicamente escolhidos. E isto é absolutamente inaceitável. Depois, julgo também vale a pena nós atentarmos na circunstância de que, quando se fazem críticas a esta situação, cai o Carmo e a Trindade. Qualquer pessoa que dirija uma crítica é imediatamente acusado, designadamente pela hierarquia do Ministério Público, de estar a pretender interferir nas investigações e a pôr em causa a sacrossanta autonomia do Ministério Público. O próprio Procurador-Geral da República, quando exprimiu o desejo que a investigação, por exemplo, do Freeport chegasse rapidamente ao fim, recebeu imediatamente em troca a insinuação, por parte da hierarquia que supostamente ele dirige, de que se estaria a meter demasiado nessa investigação. Vamos até um bocadinho mais longe. O Procurador de Aveiro, que tem em seu cargo um processo em segredo de justiça e permite que esse segredo de justiça seja violado e depois vem dizer que não consegue identificar os responsáveis, não deveria ser, em qualquer país decente deste mundo, imediatamente destituído. É evidente que sim. Simplesmente nós verificamos que hoje o Procurador-Geral da República está completamente maniatado e não consegue efetivamente tomar medidas em relação a estas questões. E eu assinalaria, porque me parece muito importante este aspecto, que eu não concordo de todo com este tipo de métodos. Eu, como homem de esquerda, não desejo que Sócrates seja vencido com estes métodos. Sócrates deve ser vencido na luta política. Quer dizer, Sócrates deve ser vencido porque é reacionário. Sócrates deve ser vencido porque tem uma política anti-operária. Sócrates não deve ser vencido porque tem um processo, ou uma ameaça de um processo, que nunca mais chega ao fim, às costas.
Isto que alguns chamam a democracia, eu julgo que é a liquidação da democracia, e isso sim é o verdadeiro atentado ao Estado de Direito. E, portanto, é preciso tomar medidas, inclusivamente que imponham, mesmo que elas imponham a revisão das leis ou até da Constituição, que permitam ao Procurador-Geral da República dirigir efetivamente a magistratura do Ministério Público, acabar com o conjunto de reinos feudais em que ela se transformou hoje em dia, que, por exemplo, ponha termo ao atual Conselho Superior da Magistratura e ao seu figurino e modelo, e que permita que os responsáveis por este espântano da investigação sejam de forma completamente firme afastados. Porque senão, e termino aqui, porque senão nós não precisamos de tribunais. Porque os cidadãos passam a ser julgados, e sem direito a contraditório, nas páginas do Sol e quejandos. E isso a que alguns chamam liberdade de informação não passará do toque afinados do Estado de Direito Democrático e da própria democracia.